Encontro 83, 28 de julho de 2019, em busca do encontro 100. Contagem regressiva, como falei, desde 80 que eu falo isso. E hoje o nosso estudo vai iniciar um novo livro. Um livro que foi publicado por uma casa de livros espíritas, mas um livro que fala um tanto de Umbanda. Um livro que fala de Umbanda e explora as relações que poderiam ter entre as duas, as relações que existem, as relações que poderiam ter, e também fala sobre as relações que acabam não tendo por preconceitos e rixas e diferenças. Entre Umbanda e Espiritismo. Entre Umbanda e Espiritismo. O livro chama-se Guardiões do Karma, a missão dos Exus na Terra. Foi psicografado pelo médium Vanderlei Oliveira e o espírito que se manifesta nesse livro é o Pai João de Angola. Esse livro ele tem uma característica que, na forma de escrever, ele lembra o último livro que nós fizemos dos apóstolos do Zodíaco. Por que eu digo que lembra isso? Porque ele tem uma parte de romance e uma parte de um material mais de estudo. Não sei se há ficção, pode ser tudo verdade, tudo pode ter acontecido, mas eu digo que uma parte é mais um livro de estudos, falando de temas, falando dos Exus, falando da natureza dos espíritos, da capacidade, de como eles atuam, de como eles não atuam. E uma parte é o romance, que também tem muitas coisas interessantes de apontamentos, de estudo, mas que na hora de apresentar eu vou apresentar em separado. Então essa aula 1, que vai ser, na verdade, já separamos em duas partes. Então vai ter, digamos, aula 1 parte 1 e aula 1 parte 2, né? Semana que vem, é a parte de estudo, a parte que trata digamos, no mais técnico do livro. E a última aula, que vai ser a terceira aula, que estava como aula 2, mas será a terceira aula, vou tratar só do romance. E aí o romance todo uma linha só. E a primeiro apontamento, na verdade, eu vou trabalhar com tópicos dentro desse estudo, né? Alguns tópicos que são colocados. E naturalmente, com o conhecimento de vocês podem acrescentar e me interromper a qualquer momento e ir somando com o que eu vou apresentando. E uma questão se coloca exatamente, pode-se dizer, da pergunta, né? Parte de uma pergunta. Por que às vezes a Umbanda é mal vista dentro do Espiritismo, né? O que acontece? E a resposta que o livro dá é que parte da má imagem da Umbanda e da má imagem que os Exus têm para a população em geral, se deve a uma má interpretação a respeito da atuação, não dos Exus, mas de outro tipo de espírito que se apresenta como se fosse um Exu guardião, que é o que eles chamam de quiumbas. Eles falam que esses quiumbas, eles são espíritos que aceitam qualquer tipo de trabalho quando solicitado. Nesse qualquer tipo de trabalho pode ser, inclusive, trabalhos para o mal de outra pessoa, né? Então são tipos de espíritos que acabam desviando, deturpando a imagem dos Exus. E dentro desse trabalho, e aí eu já vou pegar aquele link que eu deixei lá no Evangelho. Dentro desse trabalho, inclusive, pode se ligar a médiuns que cobram para fazer os trabalhos, que cobram dinheiro, que são
fugiu a palavra, falar extorquidores, mas acho que não é exatamente. Médios que praticam extorsão, estelionato, que cobram para fazer um trabalho que às vezes nem vai ser feito. E isso atrapalha, isso não é que atrapalha, isso confunde a imagem da Umbanda e dos Exus mediante a população. E aí ele fala, se tem esses espíritos que trabalham, mas esses espíritos não são Exus, o que são os Exus, na verdade? E o que é a Umbanda na realidade? Então a resposta é que não, a Umbanda, o que tem de diferente em relação ao Espiritismo é que ela trabalha com uma mediunidade mais livre, né? Porque as casas espíritas, elas trabalham de uma forma muitas vezes engessada, e esse engessamento, ele de certa forma limita a possibilidade de ajuda que as pessoas conseguem dentro de um centro espírita. Quando ele fala em trabalha com uma mediunidade mais livre, ele se refere às entidades que se aproximam, às entidades... Eu acho que é o tipo de trabalho que se faz. Porque a associação, essa associação que eles falam de Allan Kardec, alguma coisa, eles limitam, você tem que pôr a cadeira assim, a mesa assim, tem que pôr a flor assim. Agora, centros de Umbanda ou de Candomblé, eles trabalham do jeito deles. Cada um tem um que põe areia, tem outro que não põe. Eu acho que é nesse sentido que ele falou da liberdade. Totalmente nesse sentido. Esse tipo de liberdade, porque realmente o engessamento é isso. Tem que ser a cadeira de tal jeito, tem que ser a roda do jeito X, tem que estar todo mundo na cor branca, a mesa tem que estar com uma toalha branca. Esse engessamento que ele fala aqui, olha, é tão ritualizado que não permite que alguns trabalhos mais pesados, de tom mais pesado, sejam feitos nesse ambiente. E quando você trabalha de um jeito com mais liberdade para o médium, é possível que ele consiga fazer alguns tipos de trabalho que não são feitos no centro espírita. E aí a diferença também de liberdade que se coloca entre Umbanda e Espiritismo é que dentro dessa disciplina do Espiritismo, a mediunidade que se manifesta lá é muito mental, é muito intelectualizada, né? Enquanto a mediunidade na Umbanda é mais livre também nesse sentido, é mais interativo o jeito de trabalhar. Feita essa ponderação, essa diferenciação entre Umbanda e Espiritismo, o que são os Exus, né? Que tipo de espíritos são os Exus? Bom, os Exus são espíritos que atuam na realidade como regentes kármicos, né? E o que é um regente kármico, né? É um espírito que pode atuar para a realização de um karma daquela pessoa, ou eventualmente de acordo com o merecimento, ou de acordo com a justiça divina e a lei de causa e efeito, né? A lei de ação e reação, pode atuar pode alterar esses karmas das pessoas, dependendo, claro, da lei maior. Não é que ele atua contra regente kármico ou agente kármico? Regente. Regente kármico. Merecimento aí seria. Pode ser, depende da história de cada um, mas pode ser por merecimento, pode ser a partir de alguma decisão ou alguma ação que a pessoa tomou, né? Os Exus, eles atuam de certa forma na execução do karma das pessoas também. E eles atuam como organizadores do caos e aplicadores da justiça. Tanto que em alguns livros, em algumas passagens, os Exus são apontados como polícia astral. Você falou execução do karma, achei importante. Organizador do caos.
e aplicador da justiça e do amor. Policiais? E em alguns livros, em algumas passagens, eles são apontados como polícia astral, né? Como uma espécie de espíritos que atuam como polícia do plano espiritual. Mas então aí Diga. fica a questão de saber diferenciar os quiumbas dos Exus. Sim, isso é muito importante. Porque dentro de um ambiente de mediunidade livre, nem sempre, dependendo digamos, do asseio energético que você faça, e também do próprio cuidado que o médium tenha, ele vai atrair só Exus. Ele vai atrair Exus, por exemplo, se tem 20 médiuns numa localidade, digamos que 15 são mais cuidados com a vida que tenha, com as energias, com os pensamentos, e 5 não são, e todos trabalham na mesma roda. Os 15 provavelmente vão ter Exus reais ali. E os outros 5 não necessariamente. Os outros 5 podem atrair espíritos que estão nessa parte menos comprometida com o bem, digamos assim. É por isso que você deve preparar o local de trabalho. Isso é por isso que tem que tomar cuidado com o que você recebe na sua casa. Sua casa não é local para fazer algumas atividades. Você tem que preparar o ambiente antes. Você tem que preparar 2 dias antes o ambiente, ele tem que ser limpo primeiro, ele tem todo um ritual para ser feito e para ser harmonizado e energizado com as entidades que vão trabalhar naquele local. Mesmo que o médium não esteja preparado, se o ambiente estiver num grau de energia, quiumba não chega. Ele não passa na porta. Por isso que tem uma coisa chamada tronqueira, que ela tem que ser alimentada e bem alimentada. O que é alimentada? Tem que trocar material, tem que ser limpo, uma série de coisas. Tá legal? Então é assim, mesmo que tenha 5 médios que não estejam naquele nível que os outros 15 estão, o ambiente é que vai fazer com que entre um quiumba ou não. Tanto é que uma mulher, quando está na fase mensal, aconselhamos a não fazer parte do grupo de atendimento, porque por causa da fase mensal atrai quiumbas. É por isso que não pode. Por causa da energia, né? Por causa do próprio elemento sangue. Entendeu? Se alimentam, né? Se alimentam disso. O problema não é... O que tem que entender é assim, entidade não pega um copo de cachaça e bebe. Ele se alimenta do éter, daquela força que sai daquela bebida. A energia que tem. Aquele éter. É puro éter. É química. Tá? Se você pôr um copo de cachaça, ele vai fluir, vai sair um gás. Ele vai evaporar. Aquele vapor é que ele se alimenta, porque ele não tem corpo físico, então ele não pode beber a cachaça. É outra dimensão. Não, parece lógico, mas é uma coisa para se pensar. Então, se o médium vai lá e pede só cachaça, porque a entidade pediu, já começa a duvidar daí. Porque pode ser um quiumba. Então eu volto. Pode ser um quiumba, pode ser que esse médium esteja anímico, isto é, ele acha que vem alguém e não é, ele pode estar mentindo, pode ser uma série de coisas, seja como for, o médium é um ser humano. Tá? Então, a primeira coisa de um lugar é o ambiente do lugar onde se faz o trabalho. Então essa liberdade não é tão liberdade assim, né? Não, ela é liberdade no procedimento. Nos rituais, sim. Porque tem, por exemplo, tem Umbanda que tem, no altar, tem Kardec, tem Nossa Senhora, tem um Exu, uma imagem de Exu, tem uma quartinha. Então você pode ver que ele misturou tudo. Ele está livre para fazer isso? Está. Agora, se ele foi da associação,
aí já não pode mais fazer nada além do que a associação permite. Essa que a liberdade que ele fala. Totalmente. Então faz de conta, nós abrimos um terreiro, achamos que as paredes têm que ser amarelas. Serão amarelas porque nós achamos. Se você faz parte de uma associação, não, a parede tem que ser branca areia. Pronto. Entendeu? Então todo lugar que você vai é exatamente igualzinho. Mesmo porque a gente não pode perder de vista que nós vamos falar muito de Umbanda, mas esse livro é um livro que tem como público o público espírita. Então toda a comparação que ele vai fazer vai ser com o centro espírita. E centro espírita é engessado. Como eu falei, a cadeira, a roda, a cor. Inclusive você é proibido de se manifestar fora, assim, lá dentro só. Sim, exatamente isso. Esse é o ponto. É uma questão de cuidado. Não, né? sim, não. É cuidado, mas é. Agora, esse negócio de mesa branca, isso já não é mais assim. Depende da associação do centro. Que aí tem. Aí entra uma coisa que o livro até passa. Não tem essa de mesa branca. Não tem. Segundo eles, não existe essa questão de tem que ser mesa branca. O que a gente aprendeu até então é que Camisa branca. que foi digamos assim, por um acaso, entendeu? Um acaso. Era uma toalha branca, entendeu? E a partir daí se determinou que seria mesa branca, que as pessoas teriam que estar de branco. Mas isso a gente aprendeu lá onde nós estamos fazendo o curso, que isso aí não existe mais, entendeu? Não existe mais essa exigência, tem que ser assim, esse a problema mesa, da água também. a cadeira é assim, entendeu? Segundo A água está aqui para a gente tomar água porque tem sede, mas não tem nada de energização nem coisa nenhuma. E também vai muito da federação, da associação. Isso que, dependendo de qual associação, de qual estado, de qual. Ingessa. O livro, eu vou falar disso, mas não vou falar disso hoje. E é interessante isso. Não, só fica essa ressalva, assim, que o que nós aprendemos até agora, eles falam sempre isso, entendeu? Não existe essa de água, tomar aguinha, água fluidificada, não existe mesa branca, tem que estar de branco, não tem essa exigência, entendeu? Não é obrigatório, vamos dizer assim. Vamos falar disso. Vamos falar disso. Não hoje, mas vamos falar disso. E aí, só fechando, então, complementando o exemplo, dos 15, 5, se o local não for bem cuidado, não for bem higienizado energeticamente, vai dar margem para manifestação de um Qium. Até porque, se ele for bem energizado, vai ter Exus cuidando da porta. Quiumba não entra porque o Exu está cuidando da porta e o Exu não deixa o Quiumba entrar e se manifestar. Beleza. Então, fechamos o... E, além disso, os Exus trabalham muito para limpar a negatividade do planeta. Eles trabalham no asseio energético do planeta. E aí vou lembrar daquele livro, e aí não outro livro espírita que não fala de umbandas, mas que fala de limpeza energética, que é aquele 1/3 da vida, que todos lemos, fizemos leitura coletiva, e falava que, olha, durante a noite vários espíritos trabalham na limpeza das energias negativas para melhorar o clima do planeta. Que tipo de espírito faz isso? Exu. Os Exus trabalham nisso também. E o que é preciso? Qual as habilidades que são necessárias para um espírito ser Exu? Ele é um espírito que ele tem a capacidade de entender, de ler nas pessoas quais as intenções e os desejos dela. Então, quando o Exu está lidando com a pessoa, ele consegue perceber o que ela está sentindo, o que ela está pensando. Ao mesmo tempo, eles conseguem, eles têm acesso para ler, digamos, os arquivos do karma da pessoa. Então, eles olham para a pessoa falando, eles conseguem perceber o que aquela pessoa precisa, tem que passar ou não.
Então, por exemplo, se a pessoa está num sofrimento, lá vai reclamar de que está numa situação de sofrimento, e o Exu percebe que ela tem que passar por aquilo pelo karma, ele não vai mexer naquele karma, porque ele sabe que a pessoa tem que passar por aquilo. Ele tem a capacidade de ler que aquele é o karma da pessoa. E além disso, juntando as duas habilidades, ele tem uma terceira para saber, que ele tem uma sensibilidade para prever o futuro. E até por isso que ele é um guardião do karma, porque ele lê o que a pessoa tem que passar, lê as intenções e desejos, e assim lê o merecimento daquela pessoa, e sabe se ele pode atuar ou não, se ele tem permissão para atuar ou não, e o que ele pode fazer. Então, a atuação do Exu, quando ele atende uma pessoa, é focado nesses 3 pontos. É a intenção dela, o karma que ela tem e o futuro. Se ele pode mexer ou não. Então, nesse momento, quando ele atende uma pessoa, ele lê as energias daquela pessoa, acessa as memórias kármicas dela, sabe se ela está mentindo ou não, isso é importante, e sabe se tem justiça no que ela está pedindo ou não. E nesse sentido, eles devolvem de uma forma muito direta, inclusive para desmascarar as pessoas que estão mentindo. Então, o Exu é direto, porque se a pessoa estiver mentindo, ele vai falar: não, você está querendo me enrolar aqui. Não com essa palavra, mas com esse sentido, né? E se for justo, se for honesto, se for merecido, ele pode atuar naquela situação. Então, todas essas habilidades, essa forma de atuar, habilitam o Exu a atuar como um agente kármico. É nesse sentido que ele é um agente kármico. Você notou alguma coisa? Você quer falar agora? Porque aí eu vou dar um exemplo de gira de Exu. Então, se você quiser falar, você pode... Não, sobre aquela parte do engessar, eu participei de uma coisa lá em Itu, que eu fui com os amigos em Itu. E a pessoa lá, a entidade, me chamou para ajudar, aí eu fui ajudar. Daqui a pouco ele me chamou e fez assim para mim, a entidade, tá? Falou que é um médico. Você é um bandista? Falei, sou. Ele falou, tá precisando dar uns fogo aqui, né? Eu falei, tá mesmo. Ele fez assim, mas ninguém sabe dar fogo aqui. Eu falei, o senhor quer? Eu faço. Ele falou, o que você precisa? Eu falei, algumas coisinhas que eu já tinha olhado lá. Eu fiz, taquei fogo, porque era o que precisava, meio que explodir para mudar um pouco aquela egrégora, que chama egrégora, tá? Parece uma nuvenzinha que fica em cima. E eu precisava dar um fogo aquilo lá, tanto é que quando estourou, veio todo mundo desesperado. Estourou. E acabou, precisava daquilo. Aí essa mesma entidade falou para mim, o certo era ter uma tronqueira lá na porta, né? Eu falei, porque do número de pessoas que você recebe com essas dificuldades, a tronqueira ia ser o ideal. Ele falou, mas a Federação Espírita não permite, por isso que nós não temos. Ainda até falei para ele, você pode colocar num outro local. Perto da porteira, por exemplo, era um negócio legal para você colocar uma tronqueira, e tinha uma porteira perto. Tá? Essa foi a parte do engessamento que eu acho que ele falou. Sim. Da liberdade ou não. Agora, mesmo liberdade tem limites, né? Ah, claro. Tá? Outra coisa que eu acho que precisava ficar bem claro é a diferença entre Umbanda e Candomblé. Sim, é bom. A Umbanda tem raiz ameríndia. Tá? Então, Umbanda não tem baiano, não estou menosprezando, estou dando exemplo. Umbanda tem caboclo, preto velho, criança, Exu, acabou.
O candomblé é raiz afro. Sincretismo, essas coisas, quem faz é o candomblé. O que aconteceu foi, perdeu-se a pureza do candomblé pela própria escravidão, que os africanos tinham que relacionar o santo com a entidade deles para eles poderem se manifestar. Então em cima tinha os santos, embaixo tinha toda a parte de divindade afro, tá? Então Umbanda é uma coisa, candomblé é outra. Não tem boa e mal. Se for bem trabalhada, tudo é maravilhoso. Legal? Legal. Outra coisa, você falou que Exu tem liberdade, que pode pegar algumas coisas. Quem fala pro Exu que pode ou não? O Exu geralmente ele pede permissão. Para Tem guias maiores. pretos velhos. Pretos velhos. Tá? Quem dá permissão pro Exu trabalhar, pro Exu trabalhar são os pretos velhos. Tá bom? Certo. Isso é estudo profundo de Umbanda, por isso eu só tô jogando, Importante. mas é mais para, como aqui o enfoque é estudar, eu Sim. acho que cada um que sabe um pouquinho poderia, entendeu? Com certeza, Tá bom, a ideia é essa mesmo, a ideia é a gente trocar, por isso que eu falei, assim, a aula é longa, mas eu acho que tem possibilidade de a gente fazer duas, porque tem muita coisa para trocar, para complementar. E no caso, são os pretos velhos, porque são eles que estão mais perto da materialidade da crosta terrestre, né? Ou não? Não, eles estão mais ligados à parte kármica da pessoa, Ah, tá. tá? Então, os pretos velhos não dependem dos caboclos. Não, nenhum depende de nenhum do outro. Tá, tudo bem. Cada um tem o seu limite, tá? Isso tem uma hierarquia cósmica. Preto velho, caboclo, criança e Exu. Né? Isto. Tem uma hierarquia cósmica e eles é muito bem respeitado, tá? Então ninguém se mete, só que todos ajudam. Tá. Não lembrava disso. Em certo momento do livro, na verdade mais de um momento, mas esse é um momento específico, eles apresentam uma gira de Exus, né? Que os personagens do livro estão lá. E nessa gira ele vai acompanhando, eu não vou passar pelos personagens do livro, mas eu vou passar por outros personagens. E a primeira coisa que ele apresenta, e apresenta ali como novidade, mas que não é uma novidade para nós, porque nós passamos por essa aula, são os pontos cantados. Oba! Então eles mostram a importância Que lindo! dos pontos cantados no início da gira. Que fala, olha, na verdade, o ponto cantado, ele não fala da importância da nota no ponto cantado, ele fala que o ponto cantado é importante como um condensador de energia para a manifestação dos espíritos, dos Exus, dos pretos velhos, dos espíritos que estão se manifestando Que foi o que a naquela gente sessão. colocou na nossa aula de pontos cantados, justamente a diferença entre um ponto cantado e um hino religioso, um hino de fé. Sim. Né? Um hino religioso é um canto de fé. E o ponto cantado da Umbanda é um movimentador de energias. Exatamente. Isto é um mantra, Sim. tá? Então ele ajuda a energizar e a equilibrar aquele ambiente. Então, por exemplo, antes de vir uma entidade de preto velho, se canta pontos de preto velho, mas não é para chamar que eles estão longe. Não, eles já estão lá. É só para harmonizar aquele ambiente em cima de uma gira que vai ter naquele momento, não importa qual seja. Sim. Eu acho que Entendeu? é importante também aqui a gente recolocar, né, que o ponto cantado é transmitido pelas próprias entidades. Né? Então, o ponto de preto velho é passado para os cambonos pelos pretos velhos, de caboclos, de criança e de Exu.
Então são essas entidades incorporadas que ensinaram esses pontos para as pessoas que estão no terreiro. É por isso que não dá para tocar ponto cantado no violão, em alguma coisa. Você não consegue, porque é passado. Tá bom? Depende da energia daquela entidade que passou aquele ponto para você. Não é em dó maior, tal. Nós colocamos para dar uma sincronicidade nos pontos. Mas quando ele é passado como mantra. Entendeu? Certo. Então, passado a informação dos pontos cantados, né? Quando acontece os pontos cantados, é uma gira que tem uma manifestação do Zé Pilintra. Né? E aí ele dá a descrição do Zé Pilintra e vai mostrar a atuação dele, como ele está atendendo as pessoas que estão ali pedindo ajuda. E aí eu peguei 2 exemplos que vão bem naquela coisa do merecimento e da comunicação direta dos espíritos com as pessoas. Então tinha um taxista que ele estava reclamando lá, falando: os negócios não dão certo, tá tudo mal, as coisas não vão bem, assim, precisando de ajuda. Aí o Exu vira para ele e fala: você também trata todo mundo com dando coice, pô, parece uma mula. Fala, parece uma mula, fica dando coice nas pessoas. Ele vai bem direto, fala: você tem que começar a tratar as pessoas com educação, as coisas podem melhorar, mas quando você estiver tratando mal todo mundo, sua vida vai continuar desse jeito. Você tem que se ajudar. Ó. Se cuida das pessoas aí. Aí tinha outro que também estava reclamando que as coisas estavam mal, não sei o que. Aí as coisas não estão muito bem, não sei o que. E aí o Exu vira pra ele e fala: olha, mas também você tem que pagar a cirurgia do coisa. Aí ele toma um susto, porque não falou nada de cirurgia, né? E na verdade ele tinha atropelado um sujeito e esse atropelado precisava de uma cirurgia. A família estava atrás dele, ele estava dizendo que não tinha nada a ver. Ele falou: assim, você atropelou o homem, você não pagar a cirurgia, você não vai continuar encralacrado aí, sua vida vai continuar enrolada, que a sua justiça é para reparar o que você fez. Então nesse ponto ele é direto, né? Eles eram diretos e não venha me enrolar, não. Eu sei o que você fez. E uma pontuação que faz, e aí o pai João de Angola, porque ele vai um acompanhante, tem um espírito da linha espírita acompanhando, né? Meio que aprende. Fala: mas por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? E aí quando em algum momento que o Zé Pilintra dá uma gargalhada, aí o pai João de Angola falou: olha, você tá vendo ele rindo, mas a risada do Exu é importante. A risada do Exu, ele tem um poder de AC energético forte. Naquela risada ele já dispersa um monte. Naquela risada ele dispersa um monte de energias, de pensamentos ruins que estão ali em volta da pessoa. Ele consegue limpar com aquela risada. Aquela risada ela tem uma importância e quem não sabe não conhece, mas faz parte do processo de auxílio àquela forma de atuar. Em seguida, o pai João de Angola ele faz uma comparação dessa postura dos Exus com a parábola do semeador. Né? Lembra aquela parábola do semeador? Acho que até nós passamos aí quando fizemos brevemente o Parábolas Terapêuticas,
que é aquela das sementes que caem na pedra, que caem no terreno fértil, que caem no terreno mais ou menos, que eu sei aí. E ele fala que a postura dos Exus tem semelhança com essa parábola, porque os Exus recebem todos os tipos de gente. Né? E as pessoas que querem auxílio de uma forma arrogante e prepotente, que tentam enganar os espíritos, querem se fazer de vítima quando elas têm mais culpa do que merecimento, é como se fosse um solo árido para aquelas sementes. É aquele solo onde a semente não vai germinar, na parábola do semeador. E para esse tipo de caso, é um caso em que os Exus são mais diretos para tratar com elas. Falar, olha, você não está certo. Falar, você não mudar a sua postura, se não mudar seu pensamento, você não vai para lugar nenhum, você vai continuar assim. Então, ele faz essa comparação. E ele faz uma comparação que vai além. Fala assim, esse jeito mais direto dos Exus, muitas vezes é uma coisa que choca os espíritos mais ortodoxos. E ele acrescenta, fala, olha, essa ideia de que o guia espiritual é um anjo é uma ideia que vem do catolicismo. O catolicismo é que acha que acredita em anjos, em santos, que são todos perfeitos. Os guias espirituais, eles são mais humanos nesse ponto. Então, eles têm essa postura mais direta, essa postura mais informal, que parece uma postura mais humana, na verdade é a realidade desses espíritos, né? A ideia do angelical é uma fantasia que foi criada a partir da concepção católica que se tem e que tem também no espiritismo. Não existe anjo, né? Existe espírito. E o último ponto dessa aula de hoje é a colocação de que a separação entre espiritismo e umbanda, na verdade, ela não é justificável, né? Ela é fruto muito de um preconceito, de ignorância, de orgulho e da falta de preparo, né? E para Júnior de agora vai mais longe, da falta de preparo não de um lado ou de outro, mas dos dois lados, para você entender qual a natureza da sua linha e qual a natureza da linha do outro. E falar, olha, as duas linhas, tanto a Umbanda quanto o Espiritismo, elas são, na verdade, complementares. Tem coisas que são feitas melhor na Umbanda e outras coisas são feitas melhor no Espiritismo. E são linhas que elas têm tudo para trabalhar de forma complementar. E ele vai mais longe. Que para o Espiritismo, para a doutrina espírita ter sobrevivido a 150 anos, né, desde a codificação de Kardec, teve muita atuação dos Exus e dos Guardiões na proteção do Espiritismo. E uma coisa que é colocada em várias... Esse livro ele passa por várias reuniões espíritas também, não passa só por giras de Exus, ele descreve várias reuniões. Em todas as reuniões que eles descrevem, quem está lá guardando o centro espírita, guardando a reunião, guardando a porta, né, fazendo a proteção do lugar, são Exus. Né? Os Exus trabalham muito nos centros espíritas também. Ainda que eles não se manifestem, mas o trabalho de proteção e de guarda energética do lugar é feito por Exus. E assim como eles trabalham nos centros espíritas, eles trabalharam na proteção da doutrina para que essa doutrina sobrevivesse a todos os ataques e chegasse até hoje, até os dias atuais, chegasse até nós. E você notou mais coisas, Ricardo. Você notou mais coisas. Bom, primeiro que não pode esquecer que os Exus foram eguns. O que quer dizer isso? Que eles já passaram por aqui.
tá? Então a ligação dele com a parte terrena é muito maior. Sim. Tá? Outra coisa, não pode esquecer também que isso é comum, isso o que eu vou falar não é novidade. O Gasparetto tinha uma parte da frente todo kardecista e atrás ele tinha um terreirinho de Umbanda, que é o que dava suporte para ele conseguir conciliar a parte da frente, do número de pessoas que ele atendia e dos problemas que iam até ele. Quem dava o suporte dele era atrás. A casa ela é lá no Ipiranga. Quem foi lá, como eu fui, sabe como é que era. Na frente era linda, maravilhosa, kardecista. Atrás era um terreirinho de Umbanda, com tronqueira, com tudo. Tá? Isso é uma coisa que não pode esquecer. Outra coisa. Uma vez a minha mãe ia numa reunião kardecista. Eu fui, eu levava, ela gostava de ir lá, eu levava, mas eu ficava lá no fundo, no último banco. São os bancos tipo de igreja, né? E eu levava os meus livrinhos de Umbanda com papel de presente na capa para eu poder ler sossegada. Aí um dia tava lá, eles têm uma tipo cortininha de voal, bem fininha, é voal que chama, né? É. Isso. Para a pessoa que está assistindo, você enxerga, mas não tem a nitidez do que está acontecendo do outro lado. Aí era uma senhora que ela levantou, derrubou a cadeira, começou a dar uma risada totalmente fora de padrão dela e do local, e ninguém sabia o que fazer com ela. E ela gritando, quebrou um vaso que tinha um lírio branco, bonito, ela começou... Era uma senhora, se você for vê-la, não tinha nem força para fazer aquilo lá. Aí o dono da casa foi andando, chegou lá no fundo e virou para mim e falou assim: você sabe o que fazer? Eu falei: eu sei. Ele falou: você pode nos ajudar? Eu falei: lógico. Fui lá, fiz o que um umbandista faria com um quiumba, tá? Porque a pessoa estava despreparada e ele veio porque o ambiente não deve ter sido bem focado, por isso que eu falo do focar no ambiente. Deu um pouquinho de trabalho, mas resolveu. Alguns dias antes, uma moça que faz atendimento, que distribui as fichinhas, falou para mim que se eu não ia ser atendida porque eu tinha medo. Eu falei: não, eu não tenho medo, eu só vou ficar quietinha. Uns dias antes disso acontecer. Depois que aconteceu, as pessoas, quando eu chegava, o pessoal: nossa, oi, ela tá aí, então tá tudo bem. Então, em tese, eu comecei a fazer uma coisa que a gente chama de escora. Em tese, eles falavam: bom, ela tá aí, se acontecer alguma coisa, ela resolve. Mas se você não tem uma escora, se você não tem entidades que te ajudam, eu também não sou nada. Eu só fui porque quando eu já ia meio preparada, ia chamando um povo, me preparava 2 dias antes, entendeu? Mas eu sozinha, eu com esse corpo de 1,56 m, que eu diminuí 1 centímetro, não faz nada. Tem que ter uma escora. Sem escora você não faz nada. E quem faz a escora de proteção é Exu. Exu é muito importante. E não é diabinho com patinha de animal, com rabinho, não é nada disso. É uma entidade normal, só ligada, mas no terra. É isso que ele é. Mas que ele é muito importante, ele é. Então, por hoje é isso. Semana que vem falaremos mais de Exus. Vai ser uma aula bem interessante também. Bem legal. É isso.